Será que estamos pedindo exames desnecessários para os nossos pacientes com alopecia areata? Olá, Dermato. Eu sou Isabela Dupin, dermatologista, editora da Afia Dermato. Nós sabemos que a alopecia areata tem uma característica autoimune. E eu aprendi lá na minha formação de médica, raiz, lá atrás, há alguns anos, que doença autoimune puxa doença autoimune. Talvez seja por isso que, classicamente, eu tenho a tendência de solicitar exames complementares, principalmente direcionados para as doenças autoimunes, quando eu faço um diagnóstico de alopecia areata. E você também tem essa tendência? Reflita aí agora se você também solicita exames de forma rotineira para quem tem alopecia areata. Mas será que essa conduta, ela está realmente ultrapassada? Será que realmente devemos solicitar exames complementares de forma rotineira para os nossos pacientes ou não? Olha, eu vou trazer para você o que as diretrizes dizem. E quando a gente avalia as evidências científicas atuais, nós vemos o quê? Nós vemos que nós não deveríamos pedir exame de rotina para os nossos pacientes. Mas e na prática? Na prática, os especialistas, como nós pedimos sim. Os estudos mostram para a gente, aliás, um estudo direcionado para o que o especialista faz, quais são os exames que o especialista pede e o que a diretriz diz, nos mostrou que realmente há uma tendência dos especialistas de solicitarem mais exames complementares do que as diretrizes dizem. E isso foi um estudo que era um estudo global, publicado recentemente, em maio de 2025, no GEAD Clinical Practice, que nos trouxe dados atuais sobre exatamente o que as diretrizes de alopecia areata nos diz sobre conduta de exames para os pacientes de forma rotineira e o que os especialistas pedem na prática. Vamos avaliar então essas evidências científicas atuais e eu espero que ao final deste vídeo você chegue às suas conclusões, somando, claro, o que a gente tem de evidência científica com a sua realidade médica, do seu dia a dia. Vamos lá. Os exames complementares na alopecia areata são um tópico controverso com evidências e práticas variáveis, na verdade se destoam. As diretrizes mais recentes que temos é da Associação Britânica de Dermatologia, ela desaconselha a investigação laboratorial de rotina em pacientes com alopecia areata, exceto em casos de incerteza diagnóstica, quando podem sim ser solicitados alguns exames. Quais são esses exames? Quando a gente tem ali um diagnóstico diferencial, biópsia de pele, cultura fúngica e sorologia para lúpus ou sífilis, que estariam mais indicadas falando ali em relação a diagnóstico diferencial. Já um consenso de especialistas desaconselha igualmente pedir exames de sangue, de rotina, exame de triagem para doenças autoimunes que possam ali coexistir, embora esse consenso de especialista não tenha chegado a alguma conclusão em relação a exame de triagem de tireoide e exame de vitamina D. E aí, a gente tem que pensar também na nossa prática, né? Na nossa prática do dia a dia. Então, o que os especialistas fazem? Aquele estudo global que eu falei com você anteriormente foi um estudo com 214 dermatologistas e ele apresentou como resultado que 73% destes dermatologistas pedem exame de função tireoidiana de rotina quando tem um diagnóstico do paciente de alopecia areata. 66% pedem hemograma e quase metade pede função hepática, renal e ferro. E só 22% que não pede nenhum exame. Vou te contar, nós tivemos agora também recente o Congresso Europeu de Dermatologia, onde foi apresentado esse estudo e tinha um quiz com a plateia. E nesse quiz
Também 73% pedia de maneira rotineira os exames para quem tem alopecia areata. Quando eu falo rotineira, pode ser que não seja todos os dias. E claro, um quiz de um congresso, obviamente, não é uma evidência científica. No entanto, traz ali, né, qual que é o parâmetro, como é que está ali com aqueles especialistas. E agora eu vou te dar mais um dado, que também está longe de ser evidência científica, por favor, que foi a pesquisa que nós fizemos no nosso perfil da Afia Dermato. Na nossa rede social, esse mesmo questionamento, em torno de 68% dos especialistas também solicitavam o exame de rotina. Então, o que a gente vê? Uma verdadeira divergência ali, né? Do que a diretriz diz, do que nós especialistas fazemos na prática. Lembrando sempre que a gente não deve se prender apenas nas diretrizes, nós devemos também ver a nossa realidade, né? Como que tá a nossa clínica do dia a dia, como é que é ali dentro do consultório. Então, para os especialistas, a justificativa para a solicitação dos testes laboratoriais na alopecia areata inclui a exclusão de imitadores infecciosos, inflamatórios ou outros mimetizadores de doenças autoimunes ali como a alopecia areata. Também como investigação a respeito de uma possível tinea capitis, sífilis secundária e o lúpus. Também inclui como justificativa dos especialistas também avaliar fatores possivelmente contributivos, como deficiência de ferro, de zinco ou de vitamina D. Além disso, eles também justificam que pedem exames para rastrear outras condições autoimunes associadas, como doenças da tireoide ou celíaca ou a anemia perniciosa, e também para rastrear ou monitorar contraindicações ou efeitos colaterais relacionados a terapêuticas sistêmicas ali para a própria doença, como, por exemplo, o uso dos inibidores de JAK. E aí sim, nós vamos ter que direcionar sim os exames. Se a gente vai pensar em usar uma medicação, então, até mesmo da possibilidade de usar, nós vamos ter que sim solicitar os exames relacionados ao uso daquela medicação. Agora, quero que você me responda. Você pede exames em todos os casos de alopecia areata? Agora eu quero que você vá à frente. Depois dessa conversa que nós tivemos, você vai mudar a sua conduta? Olhe, a gente pensa sempre no uso de artigos que tragam essa reflexão para você. Então, vamos lá. Diretrizes britânicas e o estudo de consenso entre os especialistas recomendam, então, evitar exames de rotina, só investigar em dúvida diagnóstica. Na prática, os especialistas pedem muito mais exames. O que está em jogo nisso? Na prática clínica, do dia a dia, está em jogo custo-benefício, impacto real para o nosso paciente, porque a gente sabe que o exame pode ali ter um impacto sobre o nosso paciente, impacto até mesmo no sistema de saúde. Nós devemos pensar nisso tudo, na prática clínica mesmo. Sabemos que isso vai muito além desses estudos, que, por vezes, são feitos em populações que são diferentes da nossa. Cada um tem uma realidade, né? Brasil tem realidades diversas. E eu te pergunto, então, como que a gente vai equilibrar essas diretrizes, neste caso que eu citei, uma diretriz internacional, e a nossa prática clínica? Há riscos de pedir exames em excesso? Ou então de pedir exames, de deixar, né, de pedir exames quando a gente deveria ter solicitado esse exame? Isso é uma reflexão que nós devemos fazer. E se você assistiu o vídeo até aqui, é porque você deseja entregar para o seu paciente o melhor tratamento disponível, baseado nas evidências científicas atuais. E eu sei que muitas vezes nos falta tempo. Nada melhor que ter a curadoria de dermatologistas que atuam na prática médica diária, trazendo de forma direcionada as principais atualizações da nossa área, não é mesmo? E é isso que a atualização da Afia Dermato entrega para você. Então, eu vou convidar você a estar com a gente na Afia Dermato.
Agora, vamos continuar nossa conversa trazendo as implicações clínicas deste artigo na prática da medicina brasileira, a nossa medicina do dia a dia. Será que, por aqui, devemos ou não solicitar exames complementares para os pacientes com alopecia areata? Para quem está com a gente no curso de atualização em dermatologia, nós vamos continuar lá na nossa plataforma exclusiva. E para você que assistiu até aqui, muito obrigada. E fica o convite, vem fazer parte do melhor grupo de atualização em dermatologia do país.